Olá, bom dia! Mais uma vez aqui no canal da Teologia Sem Censura. Aqui nós vamos falar sobre diversos assuntos teológicos e principalmente assuntos polêmicos. Meu nome é Josué. Se você tem gostou do primeiro vídeo desse canal, nos ajude compartilhando, ajude aí com o like, nos ajude a divulgar esse trabalho de ensinamento da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, de uma maneira sem censura ou sem nenhum tipo exterior nos censurando ou nos controlando naquilo que nós vamos falar. Claro que nós não vamos falar qualquer coisa, besteira, mas eu não tenho aqui hoje na minha vida nenhum tipo de instituição, nenhuma denominação me controlando. Então eu posso, de uma maneira clara, expor a Bíblia Sagrada, claro que sem achismo ou sem pensamento, não é o que eu acho ou o que eu penso, mas sim o que está no texto. Quero falar hoje aqui sobre 2 Coríntios, capítulo 9, e versículo 6 e 7. Já vou ler o texto para você entender. Fala bem assim: eu digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia abundância, abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E eu não tenho dúvida nenhuma de que este texto é verdadeiro, porque eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu costumo falar que ela é tão poderosa que nem Deus pode ir contra ela. Por que eu separei esse texto? É um texto muito utilizado nas instituições religiosas, nas diversas instituições religiosas espalhadas pelo mundo, e usado de diversas maneiras. É usado no momento da coleta, de pedir as ofertas, é usado para pedir dízimo. E lembrando, destacando aqui, que nesse texto não tem nem um tipo de ensinamento ou doutrina sobre dízimo, ou não é um texto que ensina ninguém a dizimar. Esse texto, se você voltar no capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, você vai perceber que esse texto vai falar sobre uma coleta que o apóstolo Paulo fez, junto aí com alguns outros aqui discípulos de Cristo, um deles é Tito, para ajudar os crentes pobres. Então é só de retratar que o texto fala de uma coleta de pessoas para pessoas, ou de pessoas que têm condições de ajudar para pessoas que necessitam de ajuda, a gente já descarta, não é? Uma coleta feita para outro fim, senão ajudar a pessoa pobre, ou o cristão pobre, o crente pobre, o santo pobre, aí, porque os termos para cristão são vários: crente, cristão, evangélico, santo, varão, tem vários termos, não é? Varoa, então tem muitos termos. Vamos tentar, se você, o problema desse texto do versículo 6 e 7 do capítulo 9 de 2 Coríntios, é que quando dão ênfase nele, ou quando ensinam esse texto, focam somente nesses dois versículos, no versículo 6 e o versículo 7, mas não retrocedem um pouco nos capítulos 7 e 8, para que a igreja entenda por que está sendo feita esta coleta. E quem está na liderança desta coleta, sem dúvida, aqui é o apóstolo Paulo. Qual igreja que passa a maior necessidade no momento? A igreja de Jerusalém, o povo de Jerusalém. Lembrando que quando a gente usa o termo igreja, toda vez que você ver o termo igreja na Bíblia,
Está tratando de pessoas, de um grupo de pessoas que são conhecidos como igrejas, não é templo. Você tem que entender que existe aqui nessa época o Templo de Jerusalém, que ali é o templo do judaísmo ortodoxo. E quando a gente se fala de igreja agora, nesse momento, a gente está falando das pessoas que andam com Cristo, que testemunham da morte e da ressurreição de Cristo. Então, a igreja, nesse texto, nesse momento histórico, é um povo que é perseguido pelo judaísmo ortodoxo, por causa da doutrina que pregam da ressurreição de Cristo. Um dos pontos mais sérios da perseguição contra a Igreja de Jerusalém é a perseguição religiosa, por se tratar das suas doutrinas, que acabam sendo diferentes das doutrinas seguidas pelos judeus ortodoxos. Então vamos lá. Eu quero que você faça a leitura do capítulo 7, do capítulo 8 e o capítulo 9 para que você entenda melhor, para você perceber o que eu estou falando, que é coleta de pessoas para ajudar pessoas. Você vai começar aí no capítulo 7 e vai lendo, e você vai perceber que já no capítulo 8 e versículo 1 fala bem assim: também, irmãos, vós fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como em sua profunda pobreza superabundou a riqueza da sua generosidade. E aí continua, você pode ir lendo aí o texto, você vai ver que aqui o texto está falando de pessoas que estão ajudando pessoas. Leia aí os versículos aí 6, 8, o versículo 13 fala assim: mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros. Você pode perceber aqui que tem um grupo de pessoas suprindo a necessidade de outro grupo de pessoas. Não é uma coleta aqui dentro de um templo religioso, não existe isso aqui agora. É uma coleta feita pelo apóstolo Paulo de um povo para ajudar o outro povo. Um povo que tem um pouquinho mais para ajudar os que não têm. Mas aqui o texto sagrado deixa claro, você pode ler isso, que quem pode ajudar, ajuda. O apóstolo Paulo, nesse texto, você pode ler aí, ele não quer que ninguém passe necessidade. Ele está falando, olha, se você pode ajudar, você ajuda. Se você não pode, não ajuda. É isso que o apóstolo Paulo está deixando claro aqui. E aí nos versículos aí mais à frente, vou pegar aqui o versículo 23 também. Não, capítulo 13. Vou lá mais para frente. Leem bastante aí esses capítulos que eu estou falando, capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9. Vocês vão perceber que existe a voluntariedade, não é, aqui não está, esse texto não está falando sobre dízimo, não é dízimo, é uma coleta, uma oferta voluntária de um povo, de pessoas para ajudar pessoas necessitadas. É isso que está falando. Vamos aqui no versículo 24 do capítulo 8. Portanto, mostrai para com eles, perante a face das igrejas, a prova da vossa caridade e da nossa glória acerca de vós. Aí chega aqui no capítulo 9, que fala bem assim: quanto à administração que se faz a favor dos santos aqui são pessoas, os crentes. Quanto à administração, ou quanto à coleta, quanto à oferta que foi voluntariamente ofertada, é feita para a administração, para o cuidado de outras pessoas, que não é coleta para templo religioso, é uma coleta de um povo para ajudar o outro povo. Aí o versículo 2 do capítulo 9 fala: porque bem sei que a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós,
para com os macedônios, que a Caia está pronto desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Aí o versículo 3, mas enviei esses irmãos para que a nossa glória acerca de vós seja vã, não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos. O apóstolo Paulo tenta aqui admoestar eles para estar prontos para recolher essa oferta, lembrando que tem pessoas necessitadas, precisando de ajuda. E aí vai indo. No versículo 4, versículo 5. E aí quando chega no versículo 6, que é o versículo muito pregado por aí, não é? Que fala, eu digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia abundância, abundância também se fará. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, ou voluntariamente, você ajuda no que você pode. Lembrando, os textos aqui não fala para ninguém ofertar voluntariamente e passar necessidade. Que o apóstolo Paulo fala para ofertar aquilo que pode, não o que não pode. Porque o apóstolo Paulo aqui não quer que você, o cristão aqui de um lugar ajude o outro e ele passe necessidade. Não é esse ensinamento do apóstolo Paulo. E aí o versículo 8 fala, e o interessante é que os versículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 são versículos que não leem ou não ensinam. E aí continua assim, e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Aí o versículo 9 fala bem assim, ainda para fortalecer o que eu estou ensinando, o que estou falando, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a justiça permanece para sempre. E aí continua, ora, aquele que dá a semente ao que semeia, pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz com que por nós se deem graças a Deus, porque a administração desse serviço a não só supre a necessidade dos santos, mais uma vez retrata o que eu estou falando, supre a necessidade dos santos, ou seja, uma coleta para ajudar outras pessoas. Não tinha templo religioso aqui para a igreja primitiva, somente o templo judaico, que é distinto da igreja primitiva. Vamos lá. Versículo 13. Visto como, na prova dessa administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, pela liberalidade dos vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois pelo dom inefável. Então, deixando claro mais uma vez, o capítulo 9, versículos 6 e 7, são versículos poderosos da palavra de Deus que deixa claro para a igreja aqui, que está contribuindo, a igreja da Macedônia, as pessoas que estão contribuindo, que aquilo que eles estão fazendo para ajudar as outras pessoas, Deus vai, sim, vai abençoá-los, vai abençoar eles. Deus vai multiplicar aquilo que eles estão semeando. O que semeia pouco, pouco colherá, o que semeia abundância, abundância ceifará. Mas lembrando, esta coleta, todo este capítulo 7, 8, 9 não está falando sobre dízimo, sim sobre uma oferta voluntária, não é? Onde todos contribuem para ajudar outras pessoas pobres. Fique bem gravado isso. É só para destacar que também o capítulo 9, versículos 6 e 7 não é um texto que fala sobre dízimo, mas sim sobre uma coleta de um povo para outro povo, de pessoas que podem contribuir para pessoas que necessitam de contribuição. Se você gostou desse vídeo, então continue nos ajudando, compartilhando, dando seu like. E breve estamos postando outro vídeo. E assim eu agradeço.